Olá, meus amigos, seguidores da página Professor Anselmo Neves. Esse vídeo que eu vou fazer agora, estou fazendo, ele surge de alguns questionamentos que me foram feitos depois de eu postar o vídeo sobre a inclusão escolar nas escolas. Esse vídeo está aí na minha página postado, com o título A Farsa da Inclusão Escolar, o Caos da Educação Brasileira. E algumas pessoas me questionaram para eu falar um pouco sobre isso, porque eu mencionei alguma coisa sobre segurança nas escolas no vídeo que eu fiz sobre a inclusão escolar. Eu confesso aos senhores que esse tema eu não costumo tocar muito, porque me deixa profundamente indignado. A minha esposa, a mulher que eu amo, minha companheira, minha amiga, professora também, ela sempre me diz: não fale sobre isso não te faz bem. Mas eu preciso falar sobre isso mesmo com a oposição da minha querida esposa. Esse assunto, segurança nas escolas, é algo que me impacta muito e impacta todos os profissionais da área da educação que trabalham em escolas públicas no Brasil. Eu vou te fazer uma observação e você vai concordar comigo. Veja bem, em todos os locais que você possa imaginar aí no Brasil, ambientes públicos, privados, em todos os locais que você costuma ir ou trabalhar, todos esses locais têm algum tipo de segurança, seja privada, seja pública. Quando você vai no shopping, não tem segurança lá? Tem segurança. Não só para quem entra lá no estacionamento, tem segurança. Você vai numa empresa privada, tem segurança, uma equipe de segurança. Você vai numa repartição pública, tem segurança. Você vai num posto de saúde, no hospital, tem seguranças. Às vezes são chatos, né? Mas tem seguranças. Você vai numa loja, numa grande magazine de rua, ou numa loja menor, uma boutique, tem segurança, na grande maioria delas. Em todos os locais que você for, num restaurante, num parque público, em locais privados, enfim, todos os locais existe algum tipo de segurança pública ou privada, uma equipe de seguranças, ou armados ou desarmados, em equipamentos de segurança, sempre tem. O único local do Brasil onde não tem nenhum tipo de segurança, é a escola pública brasileira. Nas faculdades tem segurança, nas universidades tem segurança, algumas são mínimas, mas tem. As escolas públicas, sejam estaduais ou municipais de todo o Brasil, não há nenhum tipo de segurança. As pessoas que estão ali trabalhando ou os alunos que estão ali estudando estão indefesos contra qualquer tipo de violência praticada por criminosos, por ladrões, por invasões de criminosos, traficantes, malucos, loucos. Eles não têm nenhum tipo de segurança contra qualquer tipo de violência. E é por isso que nós vemos tragédias acontecerem no Brasil, vez por outra são aí propagadas, publicadas, noticiadas, de pessoas armadas que entram na escola, muitas vezes alunos com perturbações, e matam outros alunos, e matam professores, e matam funcionários, e até a polícia chegar, já morreu um monte de gente, porque não tem segurança. Os que estão ali estão indefesos.
totalmente indefesos. Quando você envia o seu filho, sua filha para uma escola pública, saiba disso, não há segurança nenhuma para ele ou para ela ali. Quando ele chegar em casa, dê graças a Deus porque ele sobreviveu, porque nós vivemos num mundo violento. Muitas escolas estão inseridas em comunidades muito violentas, com focos de criminalidade, de traficantes e bandidos e malucos de toda ordem. E os profissionais da educação estão trabalhando ali e as crianças e adolescentes estão ali estudando. É algo inacreditável. E quando se fala em algum tipo de segurança para a escola, um GCM, por exemplo, Guarda Civil Metropolitano, que é pago pela prefeitura, que é funcionário público do município, logo já vem pessoas, principalmente da esquerda, achando isso um absurdo. Como é que pode alguém armado estar na escola? Isso vai fazer mal para as crianças, é um mau exemplo. As crianças verem ali uma arma na cintura daquela pessoa. Um absurdo, né? Eu fico lembrando quando eu era criança, meu pai comprava para mim, e muitos de vocês devem lembrar disso. Compravam brinquedos, armas de brinquedo para gente. Eu tinha metralhadoras, revólveres de brinquedo, espadas do Zorro, etc. E todos nós tínhamos e brincávamos de bandido e ladrão, de bang bang, de. E eu não sei de nenhum destes que virou um serial killer, um matador, porque ganhou uma arminha de brinquedo. É um absurdo isso. Um pensamento totalmente distorcido, desprovido de realidade. Mas as crianças não podem ser protegidas. Os filhos, que são os nossos bens mais preciosos, estão indefesos e à mercê de todo tipo de violência nas escolas, seja dentro, seja vinda de fora. Os profissionais da educação estão ali também, à mercê disso. E eu já disse no outro vídeo, nas escolas públicas do Brasil, a grande maioria que trabalham ali são mulheres, seja na administração, na secretaria, na gestão, como professores. A maioria são mulheres, um ou outro homem, às vezes, um professor. Mas os professores, geralmente os homens estão mais no ensino médio, e nem todas as escolas têm ensino médio, e quando tem, ainda são poucos, estão mais no ensino superior. E como uma mulher que é por biologicamente mais frágil, mais fraca do que o homem, vai conseguir conter um maluco que entra na escola, um louco, um bandido armado, seja com uma faca, com uma arma de fogo? Como é que ela vai conseguir proteger as crianças, os seus alunos? Muitas delas fazem isso a preço da própria vida. Morrem protegendo seus alunos, escondem os seus alunos na escola, se colocam na frente do bandido e são mortas. Eu tive uma amiga, colega professora, que fez comigo mestrado, uma senhora já de mais de 60 anos, professora de história, que foi morta dentro da escola, porque ela deu uma nota baixa com um aluno, e o aluno era filho de um traficante da região. Ele entrou na escola armado, um professor que estava ali, um único, tentou impedir, mas como ele queria fazer isso contra uma pessoa armada, as professoras todas saíram correndo, as crianças desesperadas, a diretora se trancou dentro da diretoria e ele foi atrás dessa professora, a Gilda, e ela saiu correndo, uma mulher de mais de 60 anos. Correu para o banheiro e ele entrou e deu 6 tiros nas costas dela. Depois pegou o corpo dela, já morto, colocou a cabeça dela dentro de uma privada e saiu tranquilamente da escola. Até hoje eu não sei se foi preso. Não há segurança, não há nenhum tipo de segurança, meu amigo, para o seu filho, para sua filha.
para os profissionais que ali estão. Isso tudo é culpa do poder público, desses políticos irresponsáveis, desses governantes corruptos, ladrões, que não pensam na educação, querem apenas usar a educação como massa, como voto. Nós combatemos muito a doutrinação ideológica e ela existe nas escolas, e eu sou contra isso, e a minha vida inteira eu combati isso, sofri muito por causa disso, não me arrependo. É importante nós fazermos isso, mas há coisas piores, gente. Mesmo esses doutrinadores, eles também estão ali à mercê dos bandidos, à mercê da violência. E eu conheço muitos deles, e mesmo eles tentam proteger as crianças nessas quando existem essas situações. Eu sempre digo que mesmo dentro desses existe algo de bom, uma essência, e eles também sofrem. Os professores, de uma forma geral, sofrem. Alguns abandonam a carreira, ficam doentes, têm medo de entrar na escola. Tem um colega que não consegue entrar do portão da escola para dentro, que ele começa a tremer todo, abalado psicologicamente, teve que abandonar, tentar fazer outra coisa na vida. Um bom professor, um professor excelente, que não consegue mais entrar numa escola, porque foi agredido, teve seu carro amassado, riscado, apanhou no estacionamento da escola. Terrível, gente. Só estou falando algumas coisas, viu? Por isso que a minha mulher não gosta que eu fale sobre isso. Porque as escolas do Brasil estão totalmente inseguras. Quando um professor volta para casa, ele é como se um policial militar voltasse para casa. Ele dá graças a Deus porque ele voltou vivo. A diferença é que o policial militar ele tem uma arma na cintura, o professor não tem nem como se defender. Minha esposa trabalha ainda em escola e ela chega em casa e eu digo graças a Deus que você chegou. Não é fácil, viu, gente? Nós temos que exigir dos nossos governantes, dos nossos políticos, dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, presidente da República, que eles olhem para as escolas, protejam as crianças, os alunos, protejam os profissionais da educação que estão ali, porque eles estão à mercê disso tudo e não custaria nada eles cuidarem disso. Nós já pagamos altos impostos para isso. Não custa nada colocar um GCM lá de plantão, de noite, um de dia, para ajudar nessas situações. Um ladrão vai pensar duas vezes antes de entrar num lugar que ele sabe que tem alguém armado protegendo. Não custa nada colocar um detetor de metais. Não custa nada revistar mochilas de alunos e revistar as mochilas dos funcionários que entram, dos professores. Porque nós nunca sabemos quando um maluco vai entrar lá armado lá dentro da escola e fazer uma desgraça lá dentro. Não custa nada porque nós já pagamos por isso. Eles têm o dever de nos proteger, de proteger as crianças, de proteger o seu filho, a sua filha. Exija isso deles. As escolas públicas brasileiras não têm segurança alguma. E quando se fala em segurança, nisso que eu falei, em equipamentos de segurança, eles desconversam. Muitas vezes, em reuniões com Secretaria da Educação, eu às vezes me levantava e exigia isso aí, e eles diziam: é muito bom, professor, bem lembrado, anota aí o que o professor disse. Vamos trabalhar nisso. Mentira! Nunca fizeram nada. Nós tivemos até outro dia, gente, na Comissão de Educação do Congresso Nacional, político de direita como presidente. Não fez nada. Não ajudou nada.
ainda apoiou a legalização da proibição de celulares em sala de aula. Era a única ferramenta que nós tínhamos para provar a doutrinação ideológica. Hoje é proibido, nenhum aluno pode filmar nada, porque é proibido. Não pensou nas consequências, só pensou de um lado e não pensou do outro. É por isso que eu digo que nós precisamos de políticos maduros, experientes. Isso requer tempo, requer tempo. A educação está jogada na lata de lixo no Brasil, desde a formação de professores, desde a estrutura das escolas, salários baixos, sindicatos que atrapalham, até a segurança das escolas que não existe, eu ia dizer precária, mas não tem nem precariedade, não existe segurança alguma nas escolas. As escolas podem muito bem ser invadidas e são invadidas quase que mensalmente. Ladrões entram de noite, pulam os muros, roubam equipamentos, computadores, vandalizam secretaria, documentos históricos. Isso é quase que uma rotina nas escolas. Diretores se veem tendo que fazer acordo com traficantes da região para que os traficantes protejam as escolas. Vocês imaginam uma coisa dessa? Porque se eles não fizerem isso, a escola é invadida, quebram tudo, batem em funcionários, porque o poder público não faz nada. Eles não fazem absolutamente nada. Só querem usar a educação com fins políticos, eleitorais. E os professores estão jogados para lá e para cá como lixo. Os alunos são tratados como lixo, como coisas descartáveis, que não precisam de segurança, não precisam de proteção alguma. Quando você deixa o seu filho no portão da escola, saiba disso, ele não está seguro. Com exceção de alguns colégios particulares que têm segurança, alguns nem têm, mas existem colégios particulares que têm segurança, escolas públicas não têm segurança nenhuma, nem para alunos, nem para os profissionais que trabalham ali. Esta é a dura realidade da educação brasileira. Quando você for criticar um professor, lembre-se disso. Ele trabalha com medo. Ele trabalha com medo, apavorado. Quando ele escuta algum barulho na escola, que não é o barulho habitual, aquele burburinho de alunos e o barulho normal da escola, quando ele escuta um barulho diferente, ele morre de medo. Ele pensa que é alguém invadindo a escola. E sabe, vem essa conversa fiada de ronda escolar. Você sabe o que é essa ronda escolar que existe em alguns municípios, em algumas cidades? É uma piada. Chega lá uma viatura, vai lá na secretaria da diretoria, tem um caderninho, um livrinho, eles assinam um livrinho, põe o nome ali do comandante da guarnição ali, assina, põe o horário e vai embora. De vez em quando eles aparecem, assina o livrinho e vai embora. Toma um cafezinho na padaria e vai embora. É uma piada. É uma piada esse negócio de ronda escolar. Não faz ronda nenhuma. Ronda seria uma viatura que ficasse rondando aquela região 24 horas por dia, especificamente cuidando das escolas, dos alunos, da saída, da entrada. Não ir ali em horário qualquer, assinar um livrinho e ir embora. Isso não resolve nada. Quando tem algum problema dentro da escola, você liga para a polícia até eles chegarem, até a GCM chegar. Já aconteceu o que tinha que acontecer, minha gente. Será que dá para entender? Quem tinha que morrer já morreu. Essa é a realidade. E eu fico indignado com isso que eu vivi mais de 4 décadas e eu sobrevivi.
Eu sempre digo para minha esposa, eu sobrevivi. Converso com um colega e digo, eu sobrevivi. Professores aposentados que dizem, olha, somos sobreviventes. Porque a qualquer momento a gente podia ter sido morto. Essa é a realidade da educação brasileira, essa é a realidade das escolas públicas do Brasil, essa é a realidade dos professores e dos seus filhos, infelizmente. Nós temos que exigir que isso mude, ou a gente vai viver de tragédia em tragédia, reclamando e xingando na rede social, mas os governantes não dando a menor atenção para nós. É isso que eu tenho para falar sobre a educação, sobre a segurança na educação. Algo lamentável, digno de países menos que subdesenvolvidos. Nossos governantes são uma vergonha. Com certeza, os filhos deles estudam em colégios muito caros, com segurança 24 horas. Nos colégios públicos não existe nenhum tipo de segurança, nenhuma cerca, nenhum muro alto, nenhum funcionário, mesmo que desarmado, tomando conta. Não existe nenhum tipo de detector de metais, acompanhamento de quem entra. As portas são abertas para a comunidade, e está certo, tem que ser mesmo, mas não há segurança alguma de quem entra, de quem sai. Os diretores estão apavorados, porque a violência cada vez aumenta dos pais contra a escola. Essa é a realidade que vive todo aquele que trabalha numa escola pública. Precisamos melhorar isso, gente. Ou veremos professores apenas vendo outros colegas sendo mortos, alunos, crianças sendo mortas. Tem que mudar isso. Isso tem que mudar. E depende de nós. Para nós constatarmos um erro, primeiro temos que reconhecer esse erro. O erro existe. Temos que tratar disso e não tapar o sol com a peneira como se estivesse tudo bem, como se os nossos filhos estivessem protegidos. Não estão. Vamos exigir dos nossos políticos, gente, votar em quem merece e torcer para o Brasil melhorar. Obrigado pela sua atenção, obrigado por assistir esse vídeo. Vamos seguindo, vamos seguindo. Agora eu vou tomar um gole d'água, tá bom? Forte abraço do professor. Tchau.